noite. Tudo bom, pastora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tá Que ouvindo prazer direitinho, né? imenso. Prazer imenso poder estar aqui com você Eu nessa também. noite, né? Para juntas estarmos aqui falando sobre esse Deus que é um Deus de recomeços, Amém. um Deus de novidade de Sim. vida. Deixa eu apresentar para você. Essa aqui é a Fabiola. Ela é mentora, escritora. Você faz mentoramento com mulheres? Isso. Isso, né? Isso. Glória a Deus. Antes de nós começarmos e de eu passar para você começar a se apresentar e a falar sobre esse assunto, eu gostaria de ler um texto bíblico, Sim. amém? Amém. Que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 43, 18 e apenas o 19. É a minha palavra de hoje. Glória a Deus! O Espírito é o mesmo, Meu né? Deus do céu. Já está aberto aqui, pastora. Amém. Está escrito aqui então, né? Eu vou ler aqui no Pode ler, 18, pode a partir ler. do 18, que diz assim: parem de viver dos acontecimentos passados e de cismar com o passado. Faço algo novo. Isso está surgindo. Vocês não o perceberam? Estou preparando uma estrada no deserto e rios em terras áridas. Glória a Deus. Amém. Eu estava meditando hoje no decorrer do dia, como é difícil às vezes nós entendermos isso, né? Que Deus, ele é um Deus de recomeços. E recomeçar, nós precisamos entender que muitas das vezes faz parte de um processo de Deus nas nossas vidas, Sim. né? De um propósito. E não existe viver o propósito de Deus sem passar pelos processos de Com Deus. certeza. Eu acredito que esse tempo, né, que a igreja está vivenciando, um tempo pós-pandemia, tem sido um tempo de recomeço para muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão passando por esse processo de recomeçar. E nesse processo de recomeçar, muitas vezes o Senhor vai não só nos mudar geograficamente de lugar, né, querida? Você sabe o que é isso, Sim. né? Mas nesse processo de recomeçar, o Senhor vai falar às vezes para nós que nós vamos precisar deixar algumas bagagens para poder entrar no novo dele. Outras vezes Deus vai ter que vai nos pedir que nós venhamos deixar algumas pessoas para trás. E às vezes nós não entendemos esse trabalhar de Deus, às vezes nós ficamos tristes. Por que algumas pessoas que nós amamos não podem mais estar conosco nesse momento, nesse tempo? E não quer dizer que essas pessoas não são mais de Deus ou que nós não podemos mais continuar amando essas pessoas. Não, é o contrário. Deus, ele é um Deus processual, Deus é um Deus cíclico. E muitas vezes no ciclo, na estação que nós estamos entrando, nós não vamos poder levar junto algumas pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Então, glória a Deus por essa live, pela sua vida. E repito, para mim é uma honra, é um prazer poder te receber aqui. Eu não tenho dúvida que você é uma mulher que o Senhor levantou nesse tempo, Amém. com uma palavra profética, com uma palavra específica.
Então, eu gostaria que nesse momento você se apresentasse melhor Sim. e que você falasse um pouco daquilo que ele tem ministrado ao seu coração. Amém, pastora. Que bênção estar aqui com você também. Que bênção que você me achou. A gente é achada de Deus, né? Nós somos achadas. Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos achem, mas na verdade é o Senhor que nos acha, né? Então, muitas vezes a gente está tão quietinha e aí o Senhor nos acha e a gente está ali, tem que estar pronta para compartilhar. Então, eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre com pão na mão, né? A gente foi chamada para ter pão. E a gente tem que estar pronta Amém. para quando vier a palavra, para quando vier o convite de Deus, a gente tem que estar pronta para compartilhar. Eu aprendi isso na minha vida e eu não largo mais, sabe? Porque às vezes a situação vem, esse aqui, às vezes vem uma situação e a gente, mas hoje eu não estou pronta. Não, a gente tem que estar pronta todos os dias, até porque o nosso alimento, primeiramente, vai nos alimentar, né? Então a gente já tem que se alimentar desde que a gente acorda até a hora que a gente está dormindo. Então eu sempre estou pronta. Eis-me aqui, né? Pastora, gente, boa noite a todos que estão chegando. Eu sou Fabíola, eu sou casada com o Marcelo, tenho um casamento maravilhoso, graças a Deus. Estamos juntos desde os 18 aninhos e formamos uma família linda. Então já temos aí 22 anos de caminhada com 2 filhos, Marcelinho e Levi. E somos baianos morando em Goiânia. Nossa, largou a praia? É a pergunta que todo mundo me faz, né? E eu sempre falo, a gente seguiu a nuvem, né? A gente seguiu o movimento de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre até que ponto realmente nós estamos dispostas a seguir o movimento de Deus. Porque o movimento de Deus, ele é um recomeço. E a gente pensa às vezes que recomeçar é algo assim tão grande, né? E a gente tem que lembrar que a gente recomeça todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs. Todas as manhãs já é um recomeço. Então, hoje, quando eu acordei, já foi um recomeço do que eu fiz ontem. Eu já tenho uma oportunidade de fazer diferente, de fazer algo melhor. E quando a gente entende isso na nossa vida, como você falou bem aí, né? Os ciclos, né? Deus é um Deus cíclico. Por isso que os dias são assim, ó. Sol, à noite, o sol vem, a noite vem. Por isso que é tudo dividido em estações, por isso que as coisas mudam. Porque realmente Deus é um Deus cíclico, é um Deus de estações. E se a gente ficar parado, a gente não vai seguir esse fluxo. Já pensou se a gente só falasse assim, eu só quero ficar no verão? A gente não ia dar conta, né? A gente tem que passar pela primavera, pelo outono, pelo inverno. Ninguém sobrevive numa estação só. Nenhuma planta não sobrevive numa estação só, quem dirá a gente. Então, a gente vai entendendo que a natureza revela Deus, que as coisas naturais revelam as coisas espirituais. E quando a gente aprende isso, a gente se coloca disponível a esse movimento de Deus. Então, foi assim que eu comecei essa jornada de mudança. Nem sempre foi assim, porque a imaturidade, tanto emocional quanto espiritual, é o que eu costumo, pastora, trabalhar muito na minha mentoria. É esse equilíbrio entre a vida espiritual e a vida emocional. Por quê? Porque foi um processo que eu vivi e que foi essa autoridade que Deus me deu para falar. Que eu vejo e eu vi na minha vida muitas, inúmeras mulheres, inclusive líderes, pastoras, mulheres que estão à frente de ministérios e que são cheias de Deus e que têm o Senhor, têm um anseio pelo Senhor, porém não amadureceram a vida emocional. E aí, quando eu passei por esse processo, né, porque eu era uma dessas mulheres que estava ali, né, a gente muitas vezes tem a ilusão de que está à frente de uma liderança, de um ministério, porque eu ando na igreja, porque eu vou para as reuniões. A gente acha que aquilo é suficiente. E a gente esquece que a gente é corpo, alma e espírito. E a gente muitas vezes a gente negligencia, pastora, o desenvolvimento emocional, que infelizmente não é algo tão falado até hoje no ambiente eclesiástico. Algumas igrejas já despertaram, graças a Deus, eu vejo grandes ministérios hoje despertando para a cura emocional, para a cura realmente da alma, da identidade. Porque pensa comigo,
Você amadurece ali no seu espírito, você está ali o tempo inteiro, né, buscando a presença de Deus, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, isso vai te dar salvação, é pela graça. Isso independe, né, da sua história, das suas feridas. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe a salvação, é pela graça de Deus. Mas existe uma história de vida que a gente tem, inclusive quando você leu aqui, foi a passagem que o Senhor me deu para falar nessa noite, porque aqui fala, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Só que para a gente passar por esse processo de esquecer o que passou e não viver no passado, a gente precisa fazer as pazes com esse passado, amém? A gente precisa fazer as pazes com a nossa história, deixar tudo arrumadinho para fluir no novo de Deus. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre esquecer o que se foi e não viver o passado, a gente está falando de uma cura, de uma história. Aqui a gente está falando de curar a nossa história desde que a gente nasceu, todas as coisas que nos aconteceram, para que estejamos prontas para o novo. Porque senão a gente não vai enxergar esse novo. E logo abaixo ele fala, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não reconhece? A gente não reconhece o novo quando a gente está apegado ao velho. A gente não reconhece as coisas novas que Deus está colocando por conta de um apego emocional ao velho. Como eu estudo muito, né, essa área de emoções, eu estudo muito como é que a gente funciona nas emoções, eu percebi, tanto através dos meus estudos, quanto através de inúmeras mulheres que já passaram pelas minhas mentorias nesses 3 anos, que é uma causa urgente. É uma causa, por isso que eu tenho um lema assim, né, que eu sempre posto aqui, que é a cura é urgente. Por quê, pastora? Porque quando você não está curada nas suas emoções, um dia essa conta vai chegar. Você pode até fazer algo, você pode até realizar algum projeto, você pode até ir para uma liderança, mas vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Essas feridas vão te impedir de fluir, essas feridas vão te paralisar, você vai ter problemas de relacionamento. Você depender da ferida que você teve na sua vida, na sua alma, depender de qual foi o tamanho dessa dor. Você pode usar, inclusive, o ministério, uma liderança para manipular pessoas, para ferir pessoas, para afagar um vazio da sua alma. E aí vem você buscando de uma maneira insaciável o pertencimento, a necessidade de ser aprovada. E isso realmente vai trazer uma bagunça muito grande na sua caminhada. E aí, quando eu falo de recomeço, eu estou falando de fazer as pazes com essa história. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso voltando ao passado. Não tenha medo de voltar lá para fechar ciclos, para perdoar pessoas, para liberar perdão, para pedir perdão, para arrumar alguma coisa que aconteceu lá atrás e que, porventura, você possa, naquele momento, fazer algo para consertar. E se não puder fazer para consertar, se perdoar também e tocar. Porque tem muitas mulheres, pastora, que são presas, perdoam os outros, mas não se perdoam. Sim. E aí, como é que você vai fluir no novo com o peso de uma culpa eterna? E quando a Bíblia fala aqui, quando Isaías fala aqui, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão vendo, vocês não reconhecem. Ele está falando aqui de uma visão cauterizada. Ele está falando aqui de uma visão completamente disfuncional e suja, manchada pela dor, manchada pela história, manchada pelo abuso, manchada pela injustiça, manchada pela traição, pela rejeição. E aí, realmente, não tem como ver o novo. Você fica aprisionada ao velho. Pastora, deixa eu só expor aqui um pensamento. Enquanto você está falando sobre isso, me veio Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, ele matou um egípcio. E quando ele matou o egípcio, ele fez o quê? Ele pegou o caminho da fuga. Porque muitas vezes o caminho da fuga, ele nos parece ser melhor naquele momento. Isso. E aí agora Moisés está fugindo
está lá no deserto, mas o Senhor encontra ele naquele deserto e o Senhor dá uma ordem para ele voltar. Esse voltar fala de se reconciliar com o seu passado. Isso. Porque ninguém vai viver o novo sem tempo. se reconciliar com o passado. Quando Moisés enterrou aquele egípcio, ele estava enterrando algo vivo, porque aquilo que não foi resolvido está vivo. Isso. E quando nós enterramos algo vivo, isso vai virar na nossa vida um fantasma. Isso. E tem muitas pessoas que elas até entram no novo, mas elas ficam entre o novo e voltando no velho. Isso. Dão um passo e voltam. Porque elas enterraram algo que está vivo. Exato. Elas não se reconciliaram, né? Exato. E aí Deus, ele trabalha em nós de forma que verdadeiramente ele quer que nós sejamos curados. Porque eu só posso curar aonde eu já fui curada. Isso. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão na obra, né, estão tentando desenvolver, mas elas não têm êxito, porque elas não foram curadas naquela área. Então, eu já vou concluir aqui. Então, o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, o que tu tens na mão? Um cajado, uma vara. Aquele cajado simbolizava aquilo que Deus tinha com ele, era o chamado dele, era o ministério dele. E o Senhor disse para ele, então, jogar no chão. E quando ele jogou, o cajado se transformou numa serpente. Por que serpente? Porque o símbolo do Egito era a serpente. Ou seja, era aquilo que ele tinha deixado para trás e que ele precisava restaurar. Ele precisava, né, resolver o passado dele. Então, o Senhor diz para ele pegar a serpente. E ele vai... Todo encantador de serpente vai pegar a serpente pela cabeça. Ele pega pela cauda. Porque o Senhor estava dizendo para ele, você só vai fluir no novo, você só vai fluir no teu chamado se você restaurar o seu passado. Uau. Amém? Amém, pastora. Pode continuar, pastor. Isso. E assim, existe algo, né, na nossa vida emocional. Jesus disse lá em Mateus, né, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a gente tem um anseio realmente no nosso espírito de fluir, a gente tem um anseio de buscar ao Senhor, mas muitas vezes essa guerra entre a carne e o espírito, que é infindável, né, que existe o tempo inteiro, muitas vezes a gente alimenta mais a carne do que o espírito, e nesse alimento da carne, que é as nossas dores, as nossas emoções, a gente não sabe como lidar com as emoções, porque, na verdade, ninguém nos ensinou isso, né? Se eu for te perguntar agora, se a sua mãe, se seus pais te ensinaram sobre emoções, o que você vai me dizer? Raramente você vai ver alguém que a geração anterior ensinou. Hoje eu sento com meus filhos, hoje eu ensino para eles sobre emoções, sobre como lidar com as emoções, que as emoções não podem nos dominar, que nós precisamos, sim, trabalhar com essa área da nossa vida. Porém, isso não nos foi ensinado. Então, não é natural as mulheres, pelo menos as que passam pela minha vida, né? Pela minha caminhada. O que eu vejo realmente são mulheres aprisionadas na vida emocional. Fabíola, o que acontece? Eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo. E aí, quando a gente vai começar um processo, a gente entende que essa mulher, na verdade, ela está, como você falou, aprisionada a um fantasma que assombra ela de noite. É uma dor que ela decidiu esquecer, achando que a vida ia tocar o seu rumo. Mas, na verdade, existe uma memória, existe uma dor que está aqui dentro, que impede ela de ter um casamento feliz. Mulheres que foram, por exemplo, abusadas lá no passado. Se ela não se reconciliou com essa história, elas vão casar, o homem pode ser maravilhoso, mas elas não vão ter, pastor, um casamento pleno. Porque elas têm uma memória de homem, elas têm uma crença de homem que é relacionada à dor dela lá atrás. Então, ela não vai conseguir ser plena no casamento, na sua maternidade, nos seus relacionamentos. Pastor, eu tive uma aluna na minha última turma de mentoria agora, no mês passado,
E foi incrível a história dela. Nossa, graças a Deus, assim, Deus fez uma obra linda na vida dela. E no meio do processo, eu percebi que ela não estava ali, ela estava muito travada. E no dia do perdão, porque tem uma etapa que é um liberar de perdão, né? As pessoas da sua história. E ela chorava muito, e depois ela deu um relato, um testemunho, de que ela era filha de um pai que era prisioneiro. E a mãe dela, ela teve uma relação com o pai estando preso. A mãe dela conheceu o pai, a mãe era solta, ela foi visitar ele na cadeia, porque ela ouviu falar. E ela teve uma relação com um homem que já era preso e ela engravidou de um homem preso. E ela disse, pastora, que ela cresceu com muita raiva da mãe. Por que que minha mãe fez isso? Por que que minha mãe começou a minha história dessa forma? Né? E ela disse que ela teve muita raiva da mãe, ela guardou essa raiva da mãe, e aos 4 anos o pai apareceu na vida dela, quando ela tinha 4 anos. Porém, ela não saiu debaixo da cama quando ele foi na casa dela visitar, ela ficou embaixo da cama. E ela disse que ela nunca conseguiu ver o rosto do pai. Hoje ela é adulta, casada, tem filhos, e ela trouxe essa história dizendo que ela nunca conseguiu ser feliz de verdade. E aí eu me lembro que a gente fez um momento muito forte, assim, e eu falei pra ela, você precisa sair debaixo dessa cama. Você não é mais essa menininha de 4 anos. E quando eu falei isso pra ela, foi assim, houve uma cura muito grande. O Espírito Santo agiu de maneira tremenda, porque, de fato, ela ainda estava embaixo dessa cama emocional, sabe? E o fato dela nunca ter conseguido ver o rosto do pai, ela guardou isso. Então, o que ela fez? Ela transportou essa experiência paterna para Deus. Ela disse que ela sempre olhou para Deus assim, como esse pai que não estava olhando para ela, que não cuidava dela, que não enxergava ela. Então, existe muito isso. Para a gente entrar realmente no novo, não tenha dúvida, amada. Você precisa se reconciliar com a sua história. Você precisa perdoar, liberar perdão. E o mais maravilhoso é que quando você descortina isso, quando você entende isso, a cura chega. Da mesma forma que você ficou aprisionada, o Senhor te leva para essa liberdade nele. E você consegue ter uma vida plena, independente da sua história. E aí, sabe o que acontece? Uma virada de chave é tão grande quando você acessa a cura. Porque a sua história agora, que era o seu fantasma, que era a sua prisão, ela vai se tornar a matéria-prima do seu propósito. O mais maravilhoso, pastora, na vida com Deus, na caminhada com Deus, é que Ele não desperdiça absolutamente 1 segundo das nossas vidas. Nada. Se você for parar para pensar de quando você nasceu até hoje, nossa, quando eu lembro da menininha que eu fui, da adolescente que eu fui, tudo que eu precisei viver e passar, eu começo a olhar para minha história e dizer, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Na minha adolescência eu era assim, assim, assim. Eu me lembro, pastora, que há pouco tempo eu fui dar um treinamento, porque a gente tem uma empresa de treinamento, e a gente deu um treinamento, eu e meu marido, e eu dei um treinamento para a empresa de uma pessoa que foi minha colega quando eu tinha 14 anos. Hoje ela é advogada, tem um escritório, e ela me falou assim, Fabíola, eu sempre soube que o seu futuro era esse que você está vivendo. Aí eu, como assim? Ela falou, com 14 anos você já era uma mentora, você já encorajava a gente. Você lembra que a gente sempre pedia conselho para você? Eu era aquela amiga conselheira, aquela amiga que gostava de dar uma direção. E eu, nossa, verdade, eu realmente já fazia parte da minha essência, né? Mas eu não estava ainda pronta para viver aquele chamado, então eu passei por todo o processo que eu precisei passar. E aí, em 2018, foi que realmente eu entendi algumas lacunas que eu carregava na minha vida. E aí eu mergulhei profundamente no processo de cura emocional de uma maneira muito intensa, muito intencional mesmo. E aí foi que as coisas realmente começaram a fluir na minha vida. Eu já sabia do meu chamado, mas eu não conseguia vivê-lo. Eu tinha algumas dores, eu tinha coisas que eu precisava me curar na alma. E aí o Senhor agiu. E aí, pastora, entra a história do recomeço, né? Porque há quase 5 anos atrás foi quando realmente eu dei essa virada de chave na minha vida. E isso mexe com toda a família, isso mexe com casamento, com filho, isso mexe com tudo, porque você está ali inserida naquele contexto, né? E aí o Senhor foi fazendo a obra dele na minha vida, o Senhor foi mudando a minha história, nasceu o meu livro, nasceu as mentorias, nasceu esse meu chamado, nasceu o ministério, nasceu tantas coisas novas. E aí quando foi ano passado, o Senhor disse, agora você está pronta para fazer a grande transição que eu tenho para a vida de vocês.
E aí ele transicionou a gente geograficamente. Então, assim, essa transição geográfica, na verdade, é claro que ela não vai acontecer com todo mundo, tá? Mas em alguns casos é necessário por causa da atmosfera espiritual que você está inserida. Sim. Eu sei que aqui a senhora se move, né, no profético e que crê nessa questão, né? Então, por isso que eu tenho liberdade aqui de falar. A atmosfera espiritual que eu Total. vivia, né, já não era mais a atmosfera espiritual que eu precisava para o meu novo. Então, como você falou bem no início aí, não tem a ver com alguém ser ruim, com a igreja ser ruim, com a pessoa ser ruim, não. Porém, quando o Senhor nos transiciona, Ele nos muda de nível. Ele faz algo muito grande nas nossas vidas, que muitas vezes a gente não sabe nem explicar, porque Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda a nossa visão de reino, Ele muda a nossa visão de mundo. E aí, junto com isso, pastora, não tem como, é óbvio que pessoas vão precisar sair. E é como você falou, você fecha em paz esses ciclos, você continua amando, respeitando a história. Porém, é necessário fazer essa transição, pastora. Se não é feita essa transição na hora certa, você pode morrer. Verdade. Atmosferas erradas podem sufocar você, podem te matar, podem matar o seu chamado. Atmosferas erradas, conexões erradas podem travar o seu destino profético. Verdade. Você estava falando aí, né, sobre essa transição e sobre entender o processo dessa transição para viver esse novo. Eu costumo falar que para cada nível novo de unção que eu vou viver, eu vou ter que primeiro viver um novo nível de obediência. Uau! E quando eu entendo esse novo nível de obediência, então eu vou agora ter um novo nível de autoridade. Perfeito, perfeito. Né? Então, eu creio que a nossa vida ela é feita, né, pastora, de processos, ela é processual. E é como um grande quebra-cabeça, eu costumo falar, né? Deus, ele vai, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos amadurecendo emocionalmente, espiritualmente, o Senhor, ele vai nos revelando, vai nos dando essas caixas, essas peças. Muitas das vezes nós temos as peças, mas nós não conseguimos encaixá-las, né? Perfeito. Então, esse processo vai clareando, né? O Senhor vai trazendo discernimento e nós vamos então encaixando, né? E eu vejo Deus como muitas vezes esse cuidado de Deus, né, pastora? Porque se ele der antes da gente estar pronta, a gente estraga, né? Sim, e outra coisa que eu acho tremendo em Deus é que nesse processo de montar esse grande quebra-cabeça, às vezes está faltando uma pecinha. E essa pecinha, a sua vida vai acrescentar. Você é a pecinha que eu preciso nesse tempo, nesse processo. Então, Deus, ele é tão tremendo que é Deus que nos conecta às pessoas certas no momento certo. Isso. E glória a Deus por isso. Isso, essa pecinha que somos nós, a Bíblia diz lá em Salmo 139, né, que nós somos criadas de maneira assombrosamente maravilhosa. Essa pecinha que somos nós, com a nossa essência, e quando a gente acessa essa identidade plena, quando a gente acessa essa identidade que realmente é a nossa identidade criada por Deus, mas que passou aí, né, por várias circunstâncias que foi minando essa essência plena, mas quando a gente se reconecta com essa identidade plena, pastora, é aí que entra o chamado, é aí que entra o propósito, né? Por quê? Porque é nesse lugar onde você já está inteira de novo, onde você está reconstruída de novo, que o Senhor começa a liberar coisas novas sobre a sua vida. Por quê? Porque é um cuidado do Pai. É um cuidado do Pai. Ele não vai liberar para você algo que você não está pronta para lidar.
que você está com imaturidade. A primeira pergunta que as mulheres fazem quando elas entram, né, na mentoria, ou então quando eu abro a caixinha, assim, quanto tempo dura esse processo e tal? E eu sempre respondo, depende, amada. Ele vai durar o tanto que você vai obedecer, o tanto que você vai renunciar. É a duração do seu processo. Porque, amada, você pode passar uma vida inteira no processo, andando em círculo, ciclos reprovatórios, sendo reprovada nos processos. Porque, na verdade, o Senhor, Ele não quer somente que você entre e saia. Ele quer que você seja forjada. Então, não tenha pressa de sair. Agora, se renda, renuncie, obedeça. E essa obediência que a senhora falou, pastora, é a palavra-chave. Porque muitas vezes a gente quer o novo de Deus, mas quando o Senhor já começa a apontar, a gente está lá enraizada ao velho, a gente não quer abrir mão de relacionamentos, não quer abrir mão de circunstâncias, não quer abrir mão de lugares, não quer abrir mão de um ministério, talvez. Não quer abrir mão de coisas que o Senhor já pediu faz tempo e você está ali, ó. Por quê? Porque você é ligada emocionalmente. Só que uma mulher, pastora, que é plena, uma mulher que quer ser plena em Deus, uma mulher que quer realmente viver debaixo dessa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela não pode ser movida pelas suas emoções. É a primeira coisa, ela não pode. Uma mulher que é movida pelas emoções, ela não vai crescer em Deus, pastora. Ela não vai entender o chamado dela, ela não vai crescer, mudar de nível, ela não vai receber uma nova unção. Por quê? Porque ela está presa às emoções. Fabíola, mas como é que eu faço? Porque nós somos seres emocionais. Verdade, nós somos seres emocionais. Eu estudo sobre emoções. Nós somos seres emocionais, porém nós dominamos sobre as nossas emoções. Nós não podemos ser dominadas por elas a ponto de parar o processo, de paralisar porque eu sou ferida, ou porque eu não quero sair daqui, ou porque isso aqui dói, ou porque isso aqui eu não quero passar. Eu sou movida a circunstâncias. E eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô falando, porque eu já fui uma pessoa que eu dizia, nunca na minha vida que eu vou embora da cidade para ficar longe de minha mãe, de meu pai, porque eu tinha um apego emocional muito grande dos meus pais, e eu amo meus pais. Mas quando eu amadureci, pastora, quando eu mudei de nível, eu entendi que eu não poderia ser apegada aos meus pais mais do que ao que Deus queria fazer na minha vida. Glória a Deus. Então, quando Ele chamou a gente para a transição, apesar da dor, eu fui. Porque, gente, não vai dizer que não vai doer, porque dói. Tem coisas que você faz e você caminha sangrando. Tem coisas que você vai caminhar sangrando mesmo. Tem coisas que você vai caminhar doendo. Mas Ele é o que consola. Ele é o que te conforta. E eu te digo, eu sempre falo isso. Existe a dor do chamado. Existe. Porque não tem glamour no chamado, não tem glamour na obediência, não tem. Mas a maior dor, pastora, para mim, é não viver no centro da vontade de Deus. Então, se é para escolher uma dor, eu escolho a dor de viver o que Deus tem para minha vida. Porque se você for colocar na balança, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Apesar das dores, apesar das renúncias que você vai precisar fazer, das pessoas que você talvez precise deixar para trás, para começar o novo, para viver o novo. Mas olha, eu vou dizer para você, pastora, tem 7 meses que eu abracei o novo de Deus para minha vida. Tem 7 meses que a gente obedeceu uma palavra profética sobre as nossas vidas. E eu te digo, tem dor? Tem. Tem dias que eu choro? Tem. Tem dias que a saudade aperta. Tem dias que a nossa carne quer voltar para o Egito, porque isso acontece também. Muitas vezes você está no novo de Deus e a sua carne fica pensando lá no que você recebia lá no Egito. Porque você tem uma mentalidade escrava no novo de Deus, porque você ainda não foi liberta verdadeiramente, você foi para o novo, mas você continuou com o pé lá. E aí começa um outro processo. Então, ou você decide verdadeiramente entrar no novo de Deus, romper com a mentalidade do Egito e parar de se lamentar porque tinha legume, porque tinha isso, porque tinha aquilo, e vai experimentar do novo cardápio, das novas mesas, do novo de Deus verdadeiramente. Ou você, mesmo indo para o novo, ainda vai continuar sendo reprovada no processo. E aí vai ser um novo cheio de dor. Então não é só viver o novo, não é só abraçar o novo, entende? É abraçar o novo inteira. É abraçar o novo plena. É abraçar o novo curada. Curada, fazendo as pazes com o passado. Porque se você deixar um monte de ponte para trás, pastora, o seu coração vai começar a te jogar para trás.
Se você está, amada, se você está no novo de Deus, e você está sentindo ainda um peso, ainda esses fantasmas te assombrando, é porque você deixou muitas pontes ainda, pastora. Verdade. A gente precisa fechar ciclos em paz. A gente precisa decidir liberar perdão para viver o novo de Deus, pedir perdão se for preciso também, se reconciliar com a sua história, entender que tudo que você viveu, o Senhor já sabia. Amém. Ele já sabia que você ia passar e ele já sabia, inclusive, que ele ia usar essa dor, essa sua história para te dar autoridade para falar, amada. Porque eu só falo do que eu falo, porque um dia eu vivi, eu fui curada, eu obedeci o processo e aí ele me deu autoridade. Eu não falo do que eu não tenho autoridade, pastora. Eu não falo do que eu não tenho autoridade para falar. E recomeçar, aqui está na palavra, recomeçar. A gente precisa enxergar qual é a nova direção que Deus está dando. Aqui em Isaías ele disse, veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, você não reconhece? Você só enxerga as novas direções de Deus se você caminha com Ele. Você só enxerga qual é a direção nova que Deus está te dando se você ouve a Ele. Se você busca Ele. Se você busca a face dEle, se você está sensível à voz dEle. Se você tira do centro do seu coração idolatrias. Se você coloca ele no lugar que ele nunca deveria ter saído da sua vida, que é no lugar de suficiência, que é no lugar realmente de reino, aí você começa a ouvir as novas direções de Deus. Porque é isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente busque. Ele falou para aquela mulher samaritana, Jesus, né? Que vai chegar um tempo em que não é no monte, não é no poço. Adoradores vão me adorar em espírito e verdade, em qualquer lugar. Ele procura adoradoras. Ele procura mulheres que caminhem com ele. Ele procura mulheres que sejam curadas, pastora, para pararem de mimimi, para pararem de infantilidade, de imaturidade. Eu sempre falo aqui, é um lema da minha mentoria que eu digo assim, meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que precisa ser feito. Se você ainda só faz o que quer, amada, você é uma menina. Me desculpa a dureza. Se você só faz o que você quer, amada, você ainda é uma menina. Porque mulheres fazem o que precisa ser feito, meninas fazem o que querem. Ai, eu não tô com vontade de ler a Bíblia hoje. Quantas vezes eu também não tô com vontade, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu preciso me alimentar bem, eu sei que eu preciso fazer atividade física. E quantas vezes eu não quero, mas eu preciso, porque meninas fazem o que querem. Mas mulheres fazem o que precisa ser feito, amada. Paulo dizia, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Nós precisamos romper com a mentalidade de menina, pastora. Nós precisamos fazer o que deve ser feito. E não ser movida por vontades. Aí sim, você está pronta para o novo de Deus. Porque no novo de Deus, não pense que é só glamour e mar de rosas. No novo de Deus vai ter muita renúncia. No novo de Deus também vai ter muita dor. Porém, você já está pronta, você já está no outro nível de glória. E aí você já sabe quais são as armas da sua milícia, você já sabe como você vai lutar, você já sabe como você vai fazer. Você não fica mais aprisionada àquela história, aquela dor, idolatrando dores, pastora. Tem mulheres que idolatram dores. Sabe o que é idolatrar dor, amada? É quando você coloca a dor no centro do seu coração. E você dorme e acorda pensando naquela dor. Você dorme e acorda pensando naquela traição, naquela humilhação, naquela rejeição. Sabe o que é isso que você está fazendo? Você está idolatrando uma dor. Colocando a sua dor no lugar de Deus na sua vida. Enquanto a dor estiver no lugar de Deus na sua vida, você não vai receber o novo de Deus. Você não vai mudar de nível. Você não vai receber de Deus as coisas que você tanto pede para receber de Deus. Ah, porque Deus derrama sobre aquela moça, Deus derrama sobre aquela moça lá da igreja, sobre aquela amiga, e não derrama sobre mim. O Senhor derrama, pastora, sobre aquelas que estão aos seus pés, sobre aquelas que estão dispostas a abrir mão da vingança, da justiça própria, abrir mão daquela dor, daquela mimimi, daquela ferida. Mulheres que ficam lambendo as próprias feridas, mulheres que ficam no espírito de vitimismo. Sentada na cadeira de vítima, você não sabe da minha história, você não sabe da minha vida. Chega disso, chegou o tempo de amadurecer. Amém. Se você quer o novo de Deus, se você quer recomeçar a sua história,
Recomece, mas recomece curada, recomece passando pelo processo. Não ache que você vai pular da sua vida velha para a sua vida nova sem o processo, amada. Nesse meio termo aí tem um processo que você precisa passar. Não fuja do processo, porque um dia a conta chega. Quem dera, né, pastora, se tivesse uma varinha mágica que falasse assim, ó, plim! Meu Deus! Pastor, Fabíola, amanheceu o dia, você está curada. Não, amada, tem um processo doloroso, pastor. Cada processo, né? Tem lágrima, tem dor, tem renúncia, tem obediência. Porém, amada, deixa eu te falar. Quando você entra nesse movimento, pastora, quando você acessa esse lugar, eu estava falando hoje, né, agora há pouco, para uma amiga minha, que a gente estava se falando que ela passando por um processo. Eu falei para ela, amiga, é impressionante como a gente chega numa fase da vida, pastora, que a gente começa a amar ser corrigida por Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele ama a quem ele corrige a quem ele ama. Quando eu me sinto esticada, eu já olho e falo assim, já entendi, paizinho. Preciso liberar isso aqui da minha vida. Eu tô aqui, ó, isso aqui é da carne. Pode me corrigir, pai. Sabe por quê? Porque quando eu amadureço, pastora, eu quero ser corrigida pelo Senhor, porque eu quero ser mais parecida com Jesus todos os dias. E eu quero ser parecida com Jesus. Então eu preciso amar a correção, eu preciso amar quando ele me estica, eu preciso amar quando ele me corrige, eu preciso amar quando ele me forja o meu caráter. Porque isso vai me fazer mais parecida com ele, né? Amém. Desculpa te interromper. Não, eu costumo falar que pessoas imaturas que agem como criança, elas costumam sempre achar o culpado, né? Isso. Ah, mas eu tô assim porque eu tô vivendo rejeição. Ah, eu tô assim por causa dos meus filhos. Ah, eu tô assim por causa da minha sogra. Sempre fica procurando vitimismo, um culpado. Exatamente. Mas pessoas maduras, elas trazem para si a culpa. Porque elas provaram de um Deus que é amor. E elas sabem que quando elas chegam para o Senhor reconhecendo quem elas são e as suas falhas, elas sabem que elas vão encontrar ali um Deus que é perdão, um Deus que é amor, um Deus que é cura, um Deus que é restauração. Mas enquanto eu ficar apontando culpados, eu nunca vou sair do lugar. Isso. Sabe, minha querida, eu sei que você já viveu isso como eu já vivi muitas vezes isso na minha vida. Se eu fosse parar, me permitir parar para ficar procurando culpados de algumas coisas que eu vivi, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria em pé, eu não estaria aqui nesse momento com você nessa live. Eu sei. E eu estou aqui não porque eu sou boazinha, não porque eu sou a melhor, não. Eu estou aqui porque eu encontrei nele esse lugar. Eu creio. E antes de eu passar para você o horário, né? Vai voando quando a coisa tá boa. Mas eu quero rapidamente ler um versículo. Você falou ali sobre fechar ciclos, que está aqui em 2 Pedro, é um versículo que eu amo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim, pastora: por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. O que esse versículo ele está falando para mim? Que eu sei que Deus é um Deus de princípios. E quando eu recebo de Deus uma verdade, ele está falando aqui de receber uma verdade, muitas pessoas até recebem uma verdade de Deus, mas elas não são firmadas nessa verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Mas quando eu recebo a palavra de Deus e eu sou firmada nela,
eu vou romper com as estruturas da Patrícia, eu vou romper com as estruturas do tempo, eu vou romper com tudo aquilo que precisa ser romper, e eu vou ser firmada nessa palavra. E quando eu sou firmada nessa palavra, essa palavra se torna uma verdade dentro de mim, Deus me estabelece nessa palavra. E eu costumo dizer, pastora, que quando eu sou firmada nessa palavra, tudo aquilo que eu galguei para chegar aqui e ser firmada, a palavra é a base. Eu sou firmada nessa base. Amém. Tudo que eu vivi até aqui e que hoje para mim, né, está sendo um teto, amanhã vai ser uma plataforma para os meus filhos estarem em cima delas. Amém, eu creio. Então nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos entender. Não adianta só eu receber uma verdade de Deus. Tem pessoas que vivem numa ansiedade, buscando saber do amanhã, querendo uma palavra. Você já tem uma palavra de Deus, você só precisa ser estabelecido nessa verdade. Ou seja, eu creio. Pastora, você está aí porque você recebeu uma palavra que é uma verdade e ela só se tornou uma verdade na tua vida porque você creu e você se permitiu ser trabalhada por essa verdade e hoje Deus está te estabelecendo nela. Amém. E essa verdade amanhã vai ser para os teus filhos uma plataforma em que eles vão correr numa velocidade muito maior do que a tua. Amém, eu creio. Eu creio nisso. Glória a Deus. Isso é fechar um ciclo e ver outro. Isso. E aí, para a gente começar já, né, a fechar, eu queria deixar essa palavra, né, para as mulheres, homens também que estão aqui, que muitas vezes a gente pede a Deus o novo, a gente pede a Deus um recomeço e a gente não está disposta a verdadeiramente vivê-lo. Por quê? Porque temos prisões emocionais, porque estamos na síndrome do vitimismo, estamos sentadas na cadeira de vítima, como a pastora falou, procurando um culpado para a nossa história. Enquanto você for vítima, você não vai mudar, porque vítimas, pastora, não transformam nada. Vítimas só ficam esperando o juiz bater o martelo e achar um culpado. Vítimas não são agentes transformadoras. E muitas vezes a gente se faz de boazinha, mas na verdade a gente está com espírito de vitimismo, de olhar para o outro, de olhar para as circunstâncias e ficar dizendo que na verdade foi isso que aconteceu, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. E o Senhor está chamando mulheres que são dispostas a serem autorresponsáveis, porque vitimismo e autorresponsabilidade são antagônicos, eles não andam juntos. Se eu sou vítima da minha história, pastora, eu não vou ser transformada. Porque a vítima, Amém. Ela senta numa poltrona que Satanás coloca. Ela senta numa poltrona, ela fica ali lambendo suas feridas. Ela fica ali só querendo que a vida te ache um culpado para pagar por algo. Sabe? Ela tem justiça própria, ela tem rancor, ela tem inveja. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Quem é vítima tem inveja de quem é livre. Se você for olhar, pessoas livres, pessoas que são muito livres, elas, de alguma forma, elas causam inveja, mesmo sem querer, em quem é aprisionado. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, não é possível que ela é assim, né? Tão alegre, tão feliz. Por quê? Porque pessoas que são livres, elas realmente não vivem essa realidade de ficar lambendo ferida. Não, ela entendeu que ela precisa acordar de manhã, fazer o que precisa ser feito, transformar uma geração, deixar um legado para os seus filhos, usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus deu, pastora. Porque a Bíblia diz lá na parábola dos 5 talentos que um dia nós vamos estar de frente com Ele. E Ele vai dizer, serva boa e fiel. Ou então Ele vai dizer, servo maldito. O que você fez com aquilo que eu te dei? Eu quero ouvir serva boa e fiel, pastora. Só que quem é vítima das circunstâncias não vai ouvir isso. Por quê? Porque vai passar a vida inteira dizendo que não realizou, que não fez, porque não teve oportunidade, porque foi ferida, porque alguém traiu, porque foi rejeitada. E elas não vão ser agentes de transformação. Hoje eu estava fazendo minha devocional cedo, eu tive que parar para falar sobre isso, porque aquilo mexeu comigo, uma história tão simples de quando Jesus chamou os primeiros discípulos. E aí a Bíblia fala lá, em Lucas, né, que ele fala lá que Jesus encontrou Pedro,
pescando, mas já estava cansado, que o peixe não vinha. Mas ele encontrou os primeiros discípulos fazendo o quê? Trabalhando. Aí logo depois Jesus dá uma direção. Joga a rede para lá. Mas ele precisa encontrar a gente trabalhando, pastora. E aí ele vem dar uma direção. E aí qual foi a direção? Foi o que mais mexeu comigo. Vamos por mais fundo? Bota o barco lá no fundo. Isso é forte. Você tem que ir mais fundo. Seu barco tem que ir mais fundo. E aí, quando o barco estava no mais fundo, joga, porque agora vem aí Pedro, sendo Pedro, né? Mas Jesus, eu já fiz isso, né? Nada aconteceu. Mas já que o senhor está falando, eu vou fazer de novo. A gente muitas vezes faz isso, né? Senhor, eu já fiz isso, não deu certo. E aí, é para fazer mesmo? Mas é quando o Senhor está no barco, minha amiga. Se você estiver no profundo, como Ele mandou você ir, e Ele estiver no seu barco, pode jogar rede. Pode jogar rede, sem sombra de dúvida. Vai vir abundância e prosperidade para a sua vida. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele te pegou trabalhando, porque você foi para o profundo, porque você ouviu a palavra, obedeceu, muitas vezes até estranhando aquela direção, mas você obedeceu, e aí veio a abundância. Era tanto peixe que o barco afundou. O barco começou a afundar. Por quê, pastora? Porque pegou a gente trabalhando, porque pegou a gente na ativa, porque pegou a gente fazendo o que eu preciso fazer, com aquilo que eu tenho no momento, com o recurso que eu tenho. Eu não sou vítima, eu não vou ficar esperando, sempre dizendo que não dá, que não posso. Chegou a hora, mulheres, chegou a hora de recomeçar. Amém, glória a Deus. Se você até aqui fez de uma forma, chegou a hora de você recomeçar. Eis que eu faço nova todas as coisas. Guarda essa palavra ali, a chamada do profeta. Será que você já não está vendo? Será que você já não está vendo? Por quê? Porque está cauterizada. Limpa hoje, ó, limpa a sua lente. Se cura dessas dores, faz as pazes com a sua história. A cura é urgente. Libera perdão, perdoa, se alinha com a sua história. Para de ficar se lamentando da sua história. Para de ficar abraçada com uma menina ferida de 20, 30 anos atrás. Ele é a cura, ele quer te curar, mas você precisa decidir. Você precisa se posicionar. Tomar uma decisão hoje, nessa noite. Eu quero ser curada, eu quero fazer as pazes com a minha história para viver o novo de Deus, para receber um novo nível na minha vida, uma nova autoridade, uma nova unção. Porque é tudo isso que ele vai te dar. Mas você precisa se posicionar. Amém? Era essa palavra, pastora, que eu queria deixar para vocês nessa noite especial. Amém. Glória a Deus. Palavra de sabedoria, né? Eu amo palavras assim, palavras que não foi somente algo que você estudou, que você ouviu ou aprendeu num livro, mas verdadeiramente você aprendeu aos pés do mestre, né? Você tem marcas, você tem cicatrizes. Isso. E o melhor ainda é quando a gente olha e vê que é só uma cicatriz, né? Isso. Quando virou uma cicatriz, então realmente você está pronto. Amém. Né? Amém. Aquilo que ontem era a tua dor, hoje virou antídoto para outras mulheres, e glória a Deus por isso. Deus é lindo. Amém. Minha querida, eu vou pedir para você, então, orar conosco. Amém. Pode ser? Pode, sim. Vamos orar para entregar esse momento ao Senhor e que Ele possa, que você agora, amada, possa estar abrindo seu coração para o Espírito Santo fazer uma grande obra na sua vida. Que você possa ir mais profundo a partir de hoje, para que Ele possa agir, para que Ele possa transformar a sua jornada e você possa verdadeiramente viver a vida que Ele sonhou para você. Amém? Querido Deus maravilhoso, Pai, muito obrigada por essa noite, obrigada pela oportunidade, Senhor, de compartilhar dos Teus feitos, Deus, de poder testemunhar, Pai, do que o Senhor fez nas nossas vidas, da cura que o Senhor nos deu, Senhor, dos processos vencidos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a glória é toda Tua, Senhor. Muito obrigada porque a honra é toda Tua, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Jesus, que nada poderemos fazer sem o Senhor.
E o Senhor está aí, Pai, nos aguardando de braços abertos, Pai. Que mulheres hoje sejam curadas, que cadeias hoje sejam quebradas, que prisões sejam abertas, que algemas sejam abertas agora, no nome de Jesus. Amado, eu declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu declaro sobre a sua vida que você agora, nessa noite, vai sentir um toque especial do Espírito Santo, curando suas dores, curando a sua alma, para que você verdadeiramente possa acessar o novo de Deus, possa recomeçar em paz, possa recomeçar livre para fluir naquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. No nome de Jesus, receba hoje a cura, receba hoje a restauração, a transformação que o Senhor quer fazer na sua vida. Que você possa agora, amada, estar abrindo a porta do seu coração para o agir do Espírito Santo na sua vida. Que você possa se libertar dessas dores que te aprisionam, do vitimismo. Que possa se libertar agora desse espírito de covardia, porque Ele te deu o espírito de a unção da coragem. Em nome de Jesus, amada, que você possa receber uma porção nova do céu nessa noite. E possa começar o seu processo para viver verdadeiramente a vida que o Senhor planejou para você. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor não desperdiça nada em nossa história. Senhor, nos dá uma noite, Pai, agora, Pai, que possamos dormir e ter, Senhor, sonhos, Pai, de revelação, que o Senhor possa nos curar enquanto dormimos, que o Senhor possa nos dar sonhos, nos dar palavra e nos dar sede e fome da Tua presença, Jesus. Abençoa a vida da pastora Patrícia, abençoa sua família, seu casamento, abençoa, Senhor, o seu ministério, Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida dela nessa noite, renova, Senhor, as suas forças, que tudo que ela precisa hoje, Pai, que a porção que ela precisa hoje caia do céu agora na sua vida, Pai, que ela possa receber, Senhor, esse maná do céu nessa noite, Pai, para ser sustentada para aquilo que o Senhor tem para fazer através da vida dela e na vida dela, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, amém. pastora. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Com certeza vou abusar de você, vou te chamar outras vezes. Estamos aqui. Né? E eu creio que vamos em breve estar pessoalmente juntos. Sim, eu vou para o Deus Sul quiser. agora, né? Em setembro, mas é um pouquinho longe, né? Eu estou indo para Criciúma, né? Mas quem sabe, né? Pastora, muito obrigada, né? Que os céus te recompense. Amém. Por gastar esse tempo tão precioso aqui conosco. E deixa eu falar para vocês que estão aí conosco aqui na live, muito obrigada, né, por você ter estado aqui. Amém. Eu me alegro de ver algumas pessoas que são fiéis. Toda segunda-feira estão aqui comigo. Amém. Né? Toda segunda eu tenho essa live aqui às 20 horas. Que bênção. E amanhã cedinho ela vai lá para o canal do YouTube. Ai, que ótimo. Patrícia Canes, C-A-N-E-Z. E se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá, se inscreva no canal, né? Você vai estar me abençoando e também a sua vida vai estar sendo edificada. Amém. E minha querida, muito obrigada, tá? Que o Senhor também derrame as bênçãos dele sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a tua família. E eu creio que por causa desse nível de obediência sua e do seu esposo, o Senhor vai derramar sobre vocês uma unção muito maior. E eu creio que coisas novas estão vindo aí. Amém. Em nome de Jesus. Amém, recebo. Amém? Beijo. Deus muito abençoe. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite, queridos. Uma noite de shalom.